Nesse vídeo tutorial, na sequência de vídeos que se sucedem, vamos trabalhar com algumas ferramentas para visualização de imagens astronômicas, com destaque para o DS9 e, posteriormente, o Aladdin. O DS9 é um aplicativo desenvolvido pelo Smithsonian Astrophysical Observatory para a visualização de imagens 2D e 3D em formato especialmente FITS, mas ele tem suporte para alguns outros tipos de formatos, inclusive tabelas de formato FITS. Ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, sendo gratuito a distribuição dele, e de forma que ele pode ser utilizado na mais ampla gama de sistemas operacionais. Ele é especialmente orientado para usuários tanto de Mac quanto Linux. Você encontra o binário para instalação em Windows com a operacionalidade muito parecida com a desses outros sistemas operacionais. Ele é um recurso que, para a visualização, ele permite adicionar outras funcionalidades muito úteis para quando a gente faz análise rápida de dados astronômicos. Ele permite uma comunicação direta com ferramentas de análise externas, então você pode incluir ele com ferramentas que são desenvolvidas por outros autores. Você pode utilizar já embutido nele algumas regiões para permitir medidas, para delimitar regiões, para comparar e extrair dados, inclusive de fotometria e espectroscopia. Ele também tem diversas ferramentas básicas para análises, que permitem sobreposição de contornos, visualização de dados, geração de tabela de pixels que vai conter dados fotométricos de uma dada área. Isso vai ser fundamental para diversos tipos de estudos astronômicos. Além de que ele tem acesso direto a observatórios virtuais e archives por meio do menu Analysis dele, onde você tem a possibilidade de utilizá-lo como um telescópio virtual. Ele também permite acesso a archives de observatórios que dão acesso a observações completas que caem no domínio público. Também nele você pode sobrepor diversas imagens por meio de frames, separação de canais de cores, que vai permitir você construir tanto imagens coloridas como analisá-las ou colocar análises de estudo de falsa ou cor verdadeira. Também vai facilitar o acesso a zooms e sistema de escalas que vão facilitar a visualização de imagens, onde você tem um contraste muito grande entre a fonte observada e os objetos de campo. Além de que também permite trabalhar de forma muito precisa com sistemas de coordenadas, que vai facilitar, por exemplo, a composição de mosaicos ou a visualização de catálogos, em geral, sobrepostos às imagens. Tem diversos outros recursos que a gente vai explorar ao longo dos demais vídeos. O primeiro processo que eu quero destacar, e que eu recomendo, é a utilização da própria página onde ele é distribuído. Como isso pode mudar com uma certa velocidade, a minha sugestão é procurar no próprio Google pelo DS9 e download, porque muito frequentemente mudam os procedimentos, mas um sistema de busca deve fornecer o último processo. E aqui, vou ampliar o lado, eu venho em Install Image DS9, e aqui já permite o download. Não que o download vai ser feito diretamente, ele não vai reconhecer o sistema operacional diretamente, ele vai abrir uma outra aba, e aqui você vai encontrar qual o sistema operacional que você quer instalar. Inclusive, ele fornece o código-fonte. E eu destaco outra coisa. Aqui na página final ele permite acessar o archive do DS9, que vai fazer com que você consiga acessar compilações anteriores do DS9. Se a mais atual não funcionar no seu caso, você pode vir aqui em archive e fazer o download de uma versão mais recente. O procedimento para a instalação é aquele padrão. Aqui, por exemplo, no Windows, se eu clico no Windows, ele vai falar qual a compilação que eu tenho para que sistema operacional. Nessas últimas versões apenas para sistemas operacionais 64 bits. Caso esse não seja o seu caso, recomendo que vá para Archive e verifique uma outra compilação. Para então acessar os binários executáveis do Windows, aqui eu clico nele e ele vai abrir, no meu caso, perguntando qual lugar onde eu quero salvar. Eu coloco na pasta onde eu vou salvar
ele vai começar o procedimento de download, que vai demorar tanto quanto for a sua qualidade de conexão com o servidor deles. O ponto aqui é, uma vez feito, eu não vou fazer a instalação, eu vou deixar aqui como cancelar, você segue os procedimentos padrões de instalação do seu sistema operacional. No caso do Windows, 2 cliques e responder para as perguntas que vão aparecer. Ele deve instalar isso numa pasta, provavelmente dentro do seu diretório raiz, e você pode acessar o binário, ou aquele que é arquivo executável dentro dessa pasta. Eu já deixei, por conveniência, um ícone desse programa aqui no desktop. Então, isso resume basicamente quais são os procedimentos que a gente vai fazer para a visualização de imagens. Uma sugestão que eu dou, que está aqui também na página, é ir para a página do Telescópio na Escola, onde eu tenho um manual DS9. No nosso caso aqui, você pode acessar atividades em referências dentro do manual do DS9. Para as pessoas que não têm acesso a esse Classroom, basta acessar diretamente o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. O Telescópio na Escola é um programa aberto e o tutorial que está aqui é relativamente antigo, é de 2006. Mas muitas das funcionalidades são as mesmas, especialmente algumas atividades que eu pretendo explorar como referências nessa sequência de vídeos. De qualquer forma, ele tem também o procedimento inicial de instalação, que também não se diferencia muito de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Mas é bom verificar a realidade do teu sistema operacional. Com isso, eu vou partir para falar da interface. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Para acessar a interface do programa DS9, eu já deixei um ícone na minha área de trabalho. Talvez vocês tenham que ir na pasta onde ele foi instalado e clicar no executável que vai ter esse nome SAL Image DS9. Vou dar 2 cliques no DS9. E ele abre, não maximizado. Isso é bastante importante. Eu queria falar que, às vezes, a tendência geral dos usuários é maximizar a janela e colocar ela espalhada em todas as formas. A minha sugestão é que você não faça isso, deixe ele em alguma área que seja conveniente para você, seja destro, seja canhoto, e vá trabalhando com outras abas que ele vai permitir abrir em paralelo. Então, às vezes, você tem um texto básico que você está lendo e você quer usar o DS9. Isso chama workflow, né? o fluxo de trabalho. Ele vai facilitar a ergonomia da sua área de trabalho, vai facilitar como você vai executar as atividades dentro do DS9. Voltando para a interface, deixa eu ativar minha apresentação aqui. Eu vou mostrar nesse slide, que deve estar um pouquinho desatualizado, mas também eu vou fazendo no próprio DS9, apresentando algumas características. Uma das coisas que sempre a gente encontra nos programas é essa aba de menus. O que pode mudar é de versão para versão ter menus diferentes, mas os menus básicos consolidados aqui são esses que estão referentes a file de arquivos, edit de edição, view de visualização, frame para o controle de exibição de frames, bin é bastante específico para arquivos que têm 3 dimensões, você quer combinar as dimensões de forma a facilitar a visualização dos frames. Então, isso vai ser bem útil para dados em formatos de cubo de dados. Aqui você tem ferramentas de zoom, que contém também centralização, visualização, ampliação, diminuição da exibição de imagens. Escala, que é importante, porque vai ser a associação entre o fluxo observado, o vulgo brilho, para a escala de cores que você escolher. Evidentemente, as cores são aquelas que você escolher para a exibição das imagens. Region vai ser um conjunto de vetores com os quais é possível trabalhar sobrepostos à imagem apresentada. WCS é uma abreviação para World Coordinate System, que vai trabalhar com sistemas de referências e sistemas de coordenadas. Análises contém
boa parte de recursos básicos para análise preliminar das imagens. Na verdade, em diversos aspectos, eles podem ter resultados bastante profissionais, se vendo. E o Help, evidentemente, é o download para acessar informações de ajuda. Lembrando aqui, o próximo menu, eu tenho um exemplo do menu Region, que eu posso acessar clicando nessa posição aqui. E falando sobre elementos de workflow, um recurso bastante interessante é que você pode clicar nesses tracejados que estão aparecendo aqui na tela, no menu especificamente. Evidentemente, se você entrar no menu específico, por exemplo, forma, onde tem diversos formatos básicos que você pode sobrepor a imagem, você tem a opção de clicar sobre ele e ele cria. Vou fechar aqui o PowerPoint, vou minimizar e apresentar. E deixar já ativado um menu para trabalho contínuo da imagem. Então você pode trabalhar com uma imagem nesta região e ativar o menu que você tem interesse. Deixa eu voltar para a apresentação da interface. Então, é o exemplo que eu dei do menu Region. Aqui, uma outra coisa interessante dentro do DS9 é essa seção em que você tem informações sobre o arquivo aberto. Então, no meu exemplo aqui, ele tem o nome do arquivo, que não necessariamente precisa ser o nome do objeto. Por isso que você tem uma outra seção que está escrito Object, que é o nome do objeto. Isso aqui porque você pode ter informações específicas de um catálogo de observações, então ele não tem o nome do objeto especificamente, mas você pode extrair ele no Object. Como isso aqui é composto de uma imagem em cores, aqui você está vendo o valor, e quando você sobrepõe o ponteiro do mouse em alguma posição específica aqui, ele vai destacá-la tanto nessa área que a gente chama de frame, e vai falar os valores que tem naquela posição. Aqui são as coordenadas em sistemas equatoriais, mas pode, dependendo do sistema que está calibrado a imagem, pode ser outros sistemas, e as coordenadas físicas x, y de imagem, quando ela é feita por escaneamento, e qual é o tipo de frame, quando você tem múltiplos frames na imagem. Então, o nosso DS9 está aparecendo aqui somente um valor, porque ele está esperando um frame com um valor e por isso que a escala está aqui. Outras informações aqui são importantes, é o menu de botões. Então, ao invés de você ter só os botões, o DS9 deixa disponível basicamente os mesmos menus em formato de botões aqui. O interessante é que quando você clica em qualquer um deles, aparece outro conjunto de menus contextualizados. Por isso mesmo eu acabei atribuindo o nome desses de menus, botões contextuais. Essa área a gente vai chamar área de exibição de imagens. Ele é um dos frames. Ela inclusive pode estar vazia, então você não consegue carregar imagens e ficar vazia. Então você sempre tem que ter um frame. E quando eu seleciono aqui o botão frame, você pode ver que tem diversas características de frame. Frame novo, um frame RGB, um frame 3D. Essas são as disposições dos dados dentro do arquivo. E cada um tem uma característica específica que pode ser útil. Esta imagem que a gente visualiza aqui, aparece também a representação gráfica da imagem aberta como um todo. Ele é equivalente a um zoom out, né? Uma saída, uma visão externa da imagem, um panorama da imagem. E, evidentemente, de forma equivalente, tem uma região específica em torno do ponteiro, que seria um zoom in. Onde você colocou o mouse, aparece um zoom nesta região. Este, às vezes, subvalorizado, né? Que no meu caso está apresentando aqui uma escala de cores, e aqui está aparecendo uma escala de cores coloridas. Aqui eu estou chamando de escala de níveis de tonalidades, e em algumas descrições ele é conhecido como LUT. Então é uma escala que associa uma cor a um índice de intensidade, de fluxo, de luminosidade, de brilho na imagem.
Se você tem imagens em cores, você separa ela em 3 e vai ter a representação dela nos tons vermelho, verde e azul, cada um com uma tonalidade. Ou, quando você abre o DS9 pela primeira vez, ele apresenta uma escala em tons de cinza, que vai associar tons escuros a objetos que estão emitindo pouca luz e tons claros para objetos que estão emitindo muita luz. Com isso, a gente passa para a escala, os valores das escalas atribuídas, né? Então, logo embaixo da escala, veja que tem números atribuídos. Aqui, como não tem uma imagem aberta, ele atribui uma escala de 0 a 100, 100% brilhante, 0, brilho em 0%, mas esses valores podem ser negativos, positivos, potência de 10, tem diversos valores. O importante ele vai associar a um valor que exista em um pixel específico, como esse que está selecionado no menu de destaque, na imagem de destaque, e falar qual o valor de cada um deles. No caso dessa imagem que estou apresentando aqui no PowerPoint, você tem 3 valores, e portanto o R ele tem muito mais intensidade no vermelho, uma intensidade intermediária no verde, uma intensidade mais baixa no azul. E aí eu vou passar, isso é o que eu posso apresentar de básico sobre a interface gráfica. Eu vou passar agora a falar da exibição de ferramentas para você abrir imagens e posteriormente você pode importar e utilizar o telescópio, o DS9 como um telescópio virtual. Então, o processo para abrir imagens, eu vou destacar 3 aqui que você faz pelo menu File. Então, eu já estou até desabilitar, porque esse aqui eu já estou falando direto de uso de imagens na internet. Vou falar do caso de imagens, de abertura de imagens gerais. Vou minimizar para que a gente não desconcentre aqui. O File Open é o clássico. E ele vai abrir imagens do formato FITS. Eu já deixei separado algumas imagens só para fazer esse exemplo. Ele abre o menu, geralmente ele lembra da última pasta que você não abriu. Se você não abriu ainda nenhum arquivo, você vai na pasta do encontra o arquivo. Eu vou abrir essa imagem de M51. Abri, ele está gravado no meu computador. E eu posso fazer algumas coisas com isso aqui. Evidentemente não preciso necessariamente explorar a imagem como um todo no desktop, mas posso ampliar ele convenientemente para explorar e distribuir janelas dentro do desktop sem afetar meu propósito final. Dicas. O clique do botão esquerdo, ele pode não fazer nada desde que isso aqui não esteja selecionado, ou pode fazer algumas funções. Né? Eu vou fazer com que se personalize. O botão do meio controla o zoom fora, quando você gira aproximando a roda do mouse, e dentro, quando você gira afastando a roda do mouse de você. Evidentemente, tem algumas funções que você já pode usar aqui para ajustar a imagem. Estou só mostrando a do mouse. E o interessante aqui, ele permite um ajuste muito rápido do controle, da relação entre a escala de cores com os valores que estão na imagem. Então, se eu clicar no botão direito e começar a arrastar a imagem, eu posso encontrar encontrar as posições onde estão vindo mais fluxos. Como é uma imagem relativamente fraca, você não visualiza no primeiro formato que ele é associado valores a tons. Veja que eu precisei mexer radicalmente na escala variação de cores entre tons claros e escuros e começar a contabilidade desde tons muito fracos, 17. Valores de 17 começam a ter mais significância aqui na minha imagem, quando eu vejo o centro dela, ou pontos mais próximos das periferias ou das estrelas. É isso que eu estou fazendo. Em um vídeo específico, a gente trabalha só sobre a interpretação de escala. O que é interessante é que nesse formato básico de abertura de imagens, que é o File Open, o arquivo que ele consegue abrir é no formato FITS. Veja que ele tem diversas outras opções que são associadas ao FITS. FITS GZ, FIT, FTS maiúsculo, e ele também tem os formatos compactados. É o BZ2, o Z, FITZ, esses são formatos que você pode ter a imagem compactada e ainda assim abrir um DS9. Isso confere uma vantagem, porque a estrutura de um arquivo FITS, ele é
um arquivo com um que a gente chama de cabeçalho, um header, que é em formato texto ASCII, que qualquer um pode ler, e ele é acompanhado de uma imagem tipo binária. Então, essa imagem que a gente está vendo exposta em uma formato de uma matriz, né, com altura e largura, e com as posições contendo o fluxo dos objetos observados, ele está armazenado em fluxo binário. Então, você não consegue abrir ele, na verdade, quando você tenta abrir ele por outro programa, por outro recurso, ele abre de forma muito clara o header, mas a parte binária precisa ser interpretada, é isso que o programa desse está fazendo. Esse header é muito fácil de ser acessado no DS9 pelo menu Edit e Header. Então, Edit não, File, por meio do File e Header, que é uma função de arquivo. Aqui você tem informações da observação. Então, eu tenho diversos detalhes sobre a observação, por exemplo, quem foi o observador, qual foi a data da observação, qual foi o telescópio que ele foi observar, qual é a origem da fonte, que no caso é uma observação de telescópios do Digital Sky Survey, um repositório que a gente vai explorar bastante, e fala o tempo de exposição. São detalhes que são bastante importantes quando está fazendo observações astronômicas e interpretando os resultados. Aí eu falei já então do header e falei da parte binária da imagem. Vendo alguns detalhes mais aqui que eu me programei para falar. Bom, acho que isso é o que basta sobre a primeira opção de abertura de arquivos. O que a gente tem é um outro jeito de abrir arquivos, que é, por exemplo, você abrir um arquivo como OpenS. OpenS tem uma gama gigante de outros formatos de arquivo que pode ser aberto, inclusive imagens RGB, cubos RGB, um cubo RGB típico são formatos de imagem STIFF processada em astrofotografia, e tem mosaicos. Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma imagem mosaico, de uma observação do Gemini. Ele não tem um detector só, especificamente esse instrumento, o GEMOS, ele tem 3 CCDs e organiza no que a gente chama de multi-station fits. Isso você tem que saber de antemão para saber se o arquivo, o que você quer visualizar, ele tem esse formato, e daí o DS9 te ajuda a enxergar. Se eu uso esse formato como Mosaic WCS, então em abrir, ele me pergunta qual é o sistema de referência que eu vou usar o próprio WCS da imagem. Veja que ele me abre a imagem do objeto de interesse. Qual é o objeto de interesse? Na verdade, não é tudo isso aqui, é o campo de observação. Meu objeto de interesse é esta lente gravitacional, que eu fiz observações de espectroscopia, ou a gente consegue usar o DS9 com os vídeos que eu já tenho referências aqui sobre espectroscopia. Depois eu também vou ensinar mais como usar o DS9 para análise de imagens espectroscópicas. Explorado também esse formato de abrir, é interessante que você pode, muitas das imagens que são disponibilizadas na internet, eles não têm o formato padrão fixo que é do DS9. Isso é contornado também pela possibilidade de você usar o menu File Import para importar imagens de outros tipos. Ele tem portes de imagem para formar mosaicos em outro momento, arrays, que são matrizes. Eu tenho um exercício específico que você pode construir uma matriz com altura e largura e com os fluxos e abrir no DS9, mas vou dar um exemplo de abrir uma imagem JPEG. Eu tenho uma imagem de M42 que eu obtive com o nosso telescópio por meio de STEM, e veja que a imagem que aparecer colorida lá está me aparecendo aqui em preto e branco. Isso porque eu vou destacar que a escala que eu escolhi para o meu frame já não é uma escala simples, né? Uma escala simples que associa um fluxo a um conjunto de intensidades na imagem. Para sanar isso aqui, eu posso abrir um novo tipo de frame, seja pelo menu Frame, New Frame RGB, ou pelos botões de menu Frame RGB. Ele abre um novo frame, o outro está armazenado, e abre essa janelinha, a distribuição de cores no frame. Eu não vou me preocupar especificamente com elas agora, porque se eu pedir a opção File Import, ele escolher o formato da minha imagem, do JPEG,
que ele já cria a opção de eu posso abrir essa imagem e eu já de forma direta ele abre nos tons correspondentes a cada uma das distribuições de cores no padrão vermelho, verde e azul. Isso aqui é essa janela, como eu falei, que fica separada do DS9, às vezes pode ficar perdida, e por isso que você tem que ter uma organização de fluxo de trabalho. Eu posso habilitar e desabilitar a visualização dela aqui com o View. Então, por exemplo, posso destacar só os vermelhos aqui da imagem. Veja que estrelas no geral somem quando elas têm pouco azul. Posso manipular só essa escala quando ela está selecionada, o Red, com um clique no botão direito. Também posso fazer o azul e habilitar o azul. Você vê que as estrelas começam a destacar nessa visualização. Quando eu clico no botão direito, manipulo a imagem e reativar as imagens. Nota que eu posso manipular individualmente cada uma delas. Isso permite não adicionar informações na imagem, mas destacar informações de acordo com os filtros utilizados. Com isso, a gente cobriu os tópicos principais que eu tenho sobre abertura e importação de imagens. Agora eu quero falar, nessa parte do vídeo, eu quero falar sobre como utilizar o DS9 para buscar imagens na própria internet, usando o menu análises. Isso aqui, a gente estava trabalhando com uma imagem, com ela na versão preto e branco e com ela na versão colorida. O que eu tenho aqui é uma imagem que está num frame, e a imagem que está em preto e branco, ela foi para outro frame. Eu posso acessar a informação de frame pelo menu Frame e posso ver as imagens que eu abri em Previous e Next. O ponto é o seguinte: quando eu tenho uma imagem e eu vou abrir uma imagem com um frame aberto, no geral ele sobrepõe a imagem. Então, quando eu puser Open aqui e colocar a imagem de 1.51, ela vai sobrepor essa imagem que já estava. Mas a imagem que estava no outro frame, ele permanece no outro frame. Então, Next. Então, a ideia é que a gente possa abrir novas imagens para o Frames. E aí eu vou ensinar nesse vídeo a buscar imagens na internet e operação com os frames. Primeiramente, a operação de frames, você não precisa visualizar só um frame aqui. Ele tem diversos modos de organizar frames, a partir do menu Frame e Single, ou do menu de botões, ou a partir do menu Frame. Então, tem mais detalhes sobre isso nos botões. Na verdade, no geral, os botões vão conter menos informações do que o que você obtém dentro dos menus. Aí é uma questão de personalizar, e isso é o último vídeo que eu vou apresentar. Para controlar os frames, por exemplo, você pode vê-los em sequência. Você usa o menu Tile. Esse Tile permite que você vê diversos frames. Toda vez que abrir então, um novo frame, new frame, ele vai sobrepondo e reorganizando na janela. Nem sempre é a melhor opção, mas ele ajuda. Se eu quero ver um único frame, você pode clicar sobre ele e clicar em Single. E daí ele é visualizado como único. Lembre que você pode voltar para os frames abertos anteriores e avançar com o Next para os frames posteriores. Aqui tem os botões para facilitar você ver o primeiro e também o último objeto. O último já não tem nada, porque eu quero propositalmente usar ele para uso da ferramenta de importação de imagens. O menu, vamos para isso. Agora já falei então de frames, vamos falar sobre importação de imagens, o uso do DS9 como um telescópio virtual. Se você vai para o menu Análises, você tem aqui a opção Image Servers. Em Image Servers, você pode, por exemplo, ir na opção DSS, que é um servidor de imagens, e ele vai abrir mais uma caixa que, olha, novamente, eu carrego ela aqui para o lado para não ficar sobrepondo quando eu ponho o mouse no DS9. Eu posso escolher um nome de objeto, por exemplo, M51, a gente vai aprender que é o objeto 51 do catálogo de Messier. E ele vai abrir uma imagem, eu não preciso nem falar coordenadas, porque ele tem um sistema para identificar nomes e reconhecer as coordenadas do objeto, e vai criar uma imagem de 15 minutos por 15 minutos de arco nesse frame. Se eu põe no Retrieve, ele vai gerar
essa imagem do lado esquerdo. Ele está lookup, ele está procurando, contactando o servidor, e tem um tempo para fazer esse download. Como eu falei, depende da qualidade da sua conexão. No geral, esses frames são bastante pequenos e fáceis de fazer download, mas isso não é regra. Você pode ter imagens que podem demorar um bocado para ser baixadas. E aí eu vou esperar aqui, vou dar um pause enquanto ele está fazendo o carregamento da imagem. Na verdade, ele está fazendo a transferência de bits, e quando ele concluir, às vezes o DS9 aparece com umas incoerências desse tipo, que com 129% das imagens do download já deveria estar aqui pelo menos 29% antes, né? Mas eu vou colocar um pause porque ele termina o download e aí eu retomo o vídeo. Pronto, ele terminou o download, o status está aqui como done, e a imagem não aparece aqui por causa que é uma característica interessante do DS9. Toda vez que você manipulou a escala de visualização das imagens antes, o frame novo que você gera é daquelas manipulações. Então veja que a escala está toda concentrada aqui na esquerda, então eu clicar com o botão direito e daí eu consigo manipular para uma distribuição nova. Veja que os valores aqui são mais elevados, 2.960, do que aqueles valores que estão associados ao fluxo dos pixels das imagens anteriores. Porque são imagens de origens diferentes, instrumentos diferentes, telescópios diferentes, tem diversas razões para ser assim. Isso aqui, então, é uma brincadeira, ele permitiu, eles não só fornecem a coordenada do objeto, como ao tamanho do campo que você está visualizando, ou um objeto específico. Isso é um jeito de ter imagens, inclusive com acesso ao header. Você pode acessar a file e observar o header dessa imagem, qual a origem de onde foi observada, nesse caso é uma imagem escaneada, é uma imagem antiga de um catálogo do Palomar. Ele fala qual o momento que ele foi observado. Vejo que 1956 significa que antes de usar sistemas digitais, usavam placas fotográficas, e esse catálogo dessas corresponde justamente à digitalização desses catálogos. Então, mostrando inclusive que para a imagem que está aqui, por exemplo, a gente é um arquivo FixGZ, é um arquivo compactado. Vale a pena também falar de outros menus que tem aqui. Ele tem um menu para archives. Archives, eles são até poucos comparados com esses que estão abertos aqui no menu Archive. Porque ele tem catálogos de observações completas. Tem noites inteiras que às vezes são de um projeto específico de observação. Eu quero observar planetas. E aí eu tenho uma noite de observação. Estou observando a N51 mudando filtros ou fazendo espectroscopia. E aí você escolhe o catálogo e aí você tem que conhecer o que cada observação faz. Por exemplo, o Chandra, um telescópio espacial que observa no infravermelho. TMES, um telescópio em terra especializado em observações no infravermelho próximo. O Chandra observa em raio-x, não em infravermelho. O TMES é em infravermelho. O ACAD também é um telescópio em raio-x, mas, por exemplo, no óptico você tem o Sloan Digital Sky Survey, que tem uma varredura completa do céu, bastante, não vou dizer completa, mas bastante completa. O TMES é realmente uma exposição de todas as direções do céu. O SDSS, ele não tem o céu completo, mas ele tem diversas regiões do céu com observações. Skyview consegue compor imagens de diferentes observações, de diferentes arquivos, compondo um céu inteiro. Ele vai ser bastante interessante quando a gente usar o Aladdin. E o Mastron tem observações de Paris, esses observatórios de Paris bastante interessantes. Quando você clica nele, ele vai abrir uma janela com o catálogo, vai mostrar todas as observações nessa área de M51. Ele vai pegar as informações do frame e está abrindo o que a gente chama de um cone de observação. Ele vai pegar um raio no céu e ver que tudo que foi observado no mastro naquela direção. Não precisa ser necessariamente só M51, mas pode ser outras fontes de outra natureza. O problema é quando você escolhe para fazer o download, você clica, ele põe o retrieve, ele pode ser uma observação extremamente grande, daí você vai armazenar ele no teu computador, e aí você vai ter que fazer uma descompactação dos arquivos de visualização. Você vai usar
isso especificamente aqui, mas vale a pena ter apresentado esse recurso. Tem diversas outras ferramentas de análise que eu gosto mais nele, como de catálogos. Ele permite você ver catálogos com bases de dados já feitas ou procurar, inclusive, catálogos que disponibilizam dados. Até tem Catalog Tool. Você pode abrir uma ferramenta de catálogo. Deixa eu abrir essa aqui. Search for Catalogs. Pode procurar catálogos específicos, mas posso procurar catálogos ótico. Eu quero pegar estrelas, por exemplo, do Nomad. E aí ver a sobreposição delas nesse campo. E aí eu consigo a abertura de uma tabela com informações específicas dos objetos que estão aqui representados por meio de regiões verdinhas, né? Os círculos verdes, quando eu clico, são pontos verdes, eu consigo informações desses objetos nessa tabela. E muitas dessas informações, como magnitude, posição, paralaxe, eu vou explorar com vocês em outros vídeos. É só mostrar a possibilidade de algumas ferramentas de análise do DS9. Agora eu quero passar para algumas personalizações. Eu vou sair para um outro frame aqui, vou para frame, o primeiro frame first. Terminando aqui a parte de trabalho com frames, vamos falar sobre personalização do DS9. Para personalizar o DS9, além desse recurso que eu mostrei aqui de você isolar as janelas, né? Você pegar, por exemplo, uma janela de interesse e fixá-la. Às vezes esse menu ele apaga muito rapidamente quando você clica e desliga, então é interessante ter a janela separada. As preferências elas estão acessadas no menu Edit e Preference. E ele já abre uma janela aqui que você pode ir controlando as funções que você quer personalizar. A primeira personalização que eu acho que é interessante para alguns alunos, eu não gosto muito, embora tivesse envolvido nisso, é nessa aba geral, Language, a língua, o idioma. Para muitos alunos, ele já abre padrão como português. Eu tenho envolvimento com a tradução desse software junto com um colega que estudou comigo na USP. E que o problema é que eles pegaram a tradução das primeiras versões do DS9 e mantiveram. Então você pode pegar aqui em alemão, em inglês, espanhol, e por padrão ele abre em inglês, mas ele vê no sistema operacional qual é o seu idioma. Então às vezes ele pode ter o padrão português para você, e aí você vai ter ele todo em português. Você indica aqui, reinicia o programa, ele vai ter português. Eu não gosto de português porque sempre aparecem recursos novos e a gente não tem participado da tradução. Então eu deixo em inglês, até porque muitos dos visualizadores da página eles consultam sobre o software e aí a visualização em inglês ajuda eles a verificar qual o procedimento que está sendo feito. Então essa é uma personalização. Mas existe uma personalização muito importante. Toda vez que você abre uma imagem no DS9, você às vezes quer usar o que a gente chama de regiões. Por exemplo, eu quero usar uma circunferência, Ring Shape e Circle. Vocês vão ver que, para mim, quando eu clico aqui direto, ele já abre o círculo. Eu posso abrir o raio da circunferência, e clicar 2 vezes e ver as informações daquela circunferência, arrastar e ver a mudança da informação, mudar o formato de exibição das coordenadas para as coordenadas da própria imagem, você vai. Só que essa função, tem algumas 3 versões atrás do DS9, ela veio desabilitada para você clicar e gerar a região. Eu acho que ele tinha muito problema com pessoas que clicavam e já gerava a região, a pessoa não queria ver uma região. Então eles deixaram no menu Edit uma opção None ativada. Ele vem como None ativado. Quando você clica em None, não vai fazer nada na imagem. Então, você pode, toda vez que abre o DS9, você vem em Edit e Region. Mas a minha sugestão é você resolver esse problema definitivamente. Você sempre deixar ativada as regiões, porque é o que a gente vai mais usar para operações com imagens. Então, a dica é você ir lá em Edit, Preferences, e em Preferences você vai reparar que tem diversas funções que estão associadas aos próprios botões e menus que estão aqui. Você vai no menu, em Buttons, né? Ele vai permitir o manuseio
das opções dos menus e dos botões. E aqui no menu eu já deixo ativado como region. Já vai entender que você vai deixar ativado toda vez que abrir desse novo regions. Tem outras opções que são bastante interessantes e eu gosto e recomendo. Por exemplo, quando você vai usar o menu region, em region você já pode deixar formato padrão, qual é o tipo de visualização que vai ser feita, né? Se vai estar automático em 2D, 3D, se você está trabalhando com fogos. Não é bem o nosso caso. Mas aqui para o menu, eu vou ver nos menus em buttons, vou fazer a primeira coisa vir em region e daí falar que o formato padrão que eu quero que ele abra seja projection. Esse projection é uma ferramenta que eu gosto bastante porque ele permite você ver o fluxo ao longo de uma linha que você traça na imagem. Então, quando eu clico aqui na imagem, ele está com o circle ativado, eu posso deletar. Ele não habilitei aqui as preferências, mas eu tenho que mudar no Preference e Projection. Aí, toda vez que eu clico aqui, a raça gera a região de projeção, que vai ser importante para a gente gráficos, espectros, medir fluxos, isso vai ser interessante. E, no geral, o meu DS9, no meu trabalho profissional, já deixo ativado o Project. Se você quiser deixar, no menu aqui, você vai em Frame e Region, em Button, você já pode deixar ativado o Shape para Circle, que é o que a gente vai usar no começo, pode usar mais no começo. Mas no meu caso, eu já deixo o Projection ativo. Interessante que você também pode deixar alguns botões ativos. Esse menu de preferência permite já ativar botões que você usa bastante em um certo contexto. Por exemplo, em Zoom, ele tem ferramentas de zoom básico, né? Zoom in, zoom out. Esse zoom fit é muito interessante, ele já ajusta para a área de trabalho que você tem aqui. Mas também, às vezes, como quando a gente tira uma imagem só, não existe cima, baixo, esquerda, direita, a gente pode inverter essas imagens. Você pode querer ativar direto aqui alguns botões que tem essa utilidade. Por exemplo, e isso é feito nesse menu. E você vem em Zoom e você clica essa opção, por exemplo, Invert X, Invert Y. Tem como você inverter os dois, mas pode ativar dois novos botões. Veja que já aparece aqui o botão de inverter em X. Vou de novo na visualização do Zoom, button, Invert Y. Daí já fica habilitado. Se eu clico X, ele inverte na direção X, ele põe Y, inverte em Y. Eu posso ativar e desativar essas visualizações clicando nesse menu. Deixa eu ver se eu deixei alguma outra observação sobre isso. É exatamente isso. Então essas são as principais personalizações. Aí você clica em Save e toda vez que você abrir o DS9 vai já vir com essas opções. Então atenção, já deixa setado de forma que o Edit venha com a opção Region e você já personaliza alguma região de interesse. No caso, a Project, se tiver um interesse profissional, você pode deixá-la aqui. E aí com isso a gente conclui as funcionalidades mais básicas do DS9. Obrigado pela atenção.